Hoje você vai entender como funciona a profilaxia pós-exposição ao HIV. Você vai entender como que esses antirretrovirais impedem a replicação do vírus caso o paciente tenha sido infectado pelo HIV. Trata-se de uma urgência médica e deve ser iniciado o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição de risco e no máximo em até 72 horas em casos de violência sexual, acidentes com material biológico e relação sexual sem proteção. Todos os vírus precisam de uma célula para poder se replicar, então existem algumas etapas importantes aqui que podemos considerar para atacar e impedir sua replicação. Primeiro de tudo, o vírus precisa ter afinidade por alguma célula para entrar nela. No caso do HIV, ele entra nos linfócitos T, CD4, ou seja, é uma célula do nosso sistema imunológico e por isso consideramos o HIV um vírus imunossupressor, porque acaba destruindo células importantes da nossa defesa imunológica. Depois que ele entra na célula, o vírus libera o seu material genético, que é um RNA. Esse material genético será convertido em DNA por enzimas do próprio vírus, as transcriptases reversas. É um mecanismo reverso mesmo. Primeiro precisamos transformar esse RNA em DNA para que ele consiga se integrar ao nosso DNA, para que a nossa própria maquinaria de enzimas faça a leitura desse material genético como se fosse nosso e comece a produzir proteínas que são partes do vírus. É nesse momento que começamos a ter a replicação viral. Esse novo vírus vai sair da célula e infectar a próxima. No coquetel PEP temos 3 medicamentos. Um comprimido de tenofovir mais lamivudina e mais um comprimido de dolutegravir. O tenofovir e a lamivudina se incorporam ao DNA viral, imitando parte da estrutura do DNA. Eles inibem a enzima transcriptase reversa, interrompendo o processo de transcrição do RNA em DNA. Como isso resulta num DNA incompleto, não é possível que o vírus se replique, e com isso não há infecção de novas células. Porém, isso não tem ação em células que já estão infectadas. O dolutegravir inibe a HIV integrase, bloqueando a etapa de transferência da fita do DNA viral ao DNA da célula hospedeira. A etapa de transferência da fita ela é essencial no ciclo de replicação do HIV, e esse bloqueio resulta na inibição da atividade viral. Então, basicamente, esses medicamentos impedem que um vírus que está na célula se replique e se espalhe para outras células. E caso você venha perguntar sobre o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que a pessoa toma antes de entrar em contato com o vírus, mas sabendo que ela vai se expor a esse risco, os medicamentos são muito semelhantes. É a combinação de tenofovir mais entricitabina, que tem o mesmo mecanismo da lamivudina. No PrEP não tem o dolutegravir. Perceba como esses medicamentos apenas impedem a replicação viral, caso a pessoa seja infectada. O PrEP não atua como uma vacina, impedindo a infecção, e também não é isenta de efeitos adversos. Os efeitos adversos mais frequentes são gastrointestinais, como diarreia, náuseas, vômitos, desconforto ou dor abdominal, ocorrem na maioria dos pacientes. E lembre-se sempre que, apesar de você ser profissional da saúde e poder prescrever essas profilaxias, a melhor orientação que podemos dar ao paciente é que a maneira mais eficaz e segura para se proteger contra o HIV e qualquer outra infecção sexualmente transmissível é usando preservativo.